Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Rafael Emiliano, este é o Avante, meu tricolor. Eu vou começar o vídeo, tá? Hoje tem bastante coisa que eu tenho que comentar com vocês, mas eu vou começar o vídeo, porque a gente sabe que a gente tem uma audiência muito jovem. Se vocês sabem o significado da palavra xepa, vocês sabem o que é o significado da palavra xepa? Então, eu já fui feirante, não sei se muitos de vocês sabem, né? Já trabalhei em feira, já ajudei aí um tio meu que tinha uma barraca de feira durante longos anos, inclusive antes de começar aqui no Avante Meu Tricolor. Eu ia lá, dar uma mãozinha para ele, né? Montar a barraca, ficar lá, vender, atender as freguesas. Todo mundo aqui conhece uma feira livre, né? Sabe o que é uma feira, né? Xepa é aquele momento final da feira, né, quando ela tá para acabar, onde o feirante, para não ter prejuízo, de certa maneira, com mercadoria, ou seja, ter que transportar frutas, verduras, legumes, carne, se for o caso, né, para não levar de volta, e muitas vezes muitos deles não tem nem onde estocar isso, eles fazem a xepa, que é baixar o preço das mercadorias, e geralmente sobra ali a raspa do tacho, né? Sobra ali uma fruta machucada, como a gente fala, né? Como a gente, né? Eu não sou feirante de ofício há muito tempo, mas como os feirantes falam, a fruta machucada, uma verdura queimada ali de ter ficado exposta no sol, enfim, em condições climáticas desfavoráveis, faça a xepa para vender esses produtos mais baratos, ou para o consumidor que não tem dinheiro, ou para o consumidor que quer pagar menos mesmo, né? E via de regra, você, não sei se você mora em bairro, você que está vendo a gente, isso é uma realidade paulistana, né? Daqui da cidade de São Paulo, não sei como que funciona em outros lugares, mas aqui funciona assim, né? E todo bairro tem aquela tia que vai, faltando meia hora para acabar a feira, para comprar as coisas mais baratas. Geralmente o marido não tem uma condição financeira muito boa, geralmente quer economizar, talvez, né, se for o caso, né, pega ali produtos de piores qualidades, só que paga muito menos, né, na comparação, né. E a xepa também serve para um monte aí, morador de rua, criança necessitada que vai lá pedir ou vai lá com moeda para comprar as coisas e tal. Eu, nesses meus 4 anos como feirante lá, em meados dos anos 90, eu já vi de tudo. Eu já vi de madame a... O cachorro tá latindo de fundo, não se preocupe. Apesar da gente estar gravando aqui já na madrugada deste sábado, o cachorro encontra motivos para atrapalhar nossos vídeos, né? Eu já vi de tudo, já vi de madame, já vi de mendigo, já vi, cara, gente que perdeu a hora. A xepa vai de tudo. E a xepa é o lugar onde, né, tem aquele baita descontão aí pro feirante, tem aquele. Se gasta-se muito menos, né? Existe um ditado, existe um mantra entre os feirantes, pelo menos, repito, aqui da cidade de São Paulo, uma realidade paulistana. Se você está em outro estado ou em outro país onde nem existe talvez esse conceito de feira livre da forma, na concepção como é aqui no Brasil, como é aqui em São Paulo, então não é para você, tá? Você que tem parente feirante aí em Alagoas vai falar, você está falando besteira. Provavelmente tô, porque é uma realidade paulistana. Existe um mantra entre os feirantes que é: quanto melhor for o feirante, menos tempo ele fica na xepa. Então, quando você chega na feira, o feirante bom, aquele que tem uma freguesia fixa, que vende produtos de qualidade, que tem uma fama grande, a barraca dele já vai estar desmontando, ele não vai estar participando da xepa, porque ele já vendeu tudo. Né? É o cara que é um exemplo na profissão, essa profissão tão nobre, né? E tão subvalorizada. Respeito os feirantes, um abraço a todos os feirantes aí do Brasil. Porque o cara sabe trabalhar, sabe comprar a quantidade certa, já tem a clientela fixa, vende produtos de qualidade, então ele nem, quando chega no horário da xepa, lá no fim da feira, ele já vendeu tudo. Ele não tem nada, então ele não participa da xepa. Então esse mantra dos feirantes, repetindo, aqui na cidade de São Paulo, diz que
quando você vai na xepa e a barraca do cara tá cheia, ele é uma porcaria de feirante. Ele é um feirante ruim, né? Não confia nesse cara. Talvez os produtos dele não sejam tão bons. Talvez a clientela não goste dele, né? Então, fica nisso. Por que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque o São Paulo está na xepa, né? O assunto do vídeo de hoje é o São Paulo na xepa. São Paulo Futebol Clube está no mercado vendendo suas promessas de Cotia. E vai sair uma, né? A gente já. Claro que a gente não pode cravar com convicção, mas o Matheus Alves, São Paulo aceitou a proposta do CSKA da Rússia. E no dia seguinte, né, isso foi na quinta-feira, esse vídeo está sendo gravado na madrugada do sábado, tá? Então, na quinta-feira, o São Paulo aceita a proposta pelo Matheus Alves. Ontem, na sexta, chega a proposta pelo Lucas Ferreira. As duas vindas da Rússia. Coincidência? Não, porque, repetindo, o São Paulo Futebol Clube está na xepa. É o feirante ruim, é o feirante que está lá, desesperado na feira para vender, para atenuar o seu custo, né? Atenuar os seus gastos, né? É um reflexo do mal feirante. O São Paulo hoje é um mal feirante. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes, você sabe, eu tenho que pedir encarecidamente que você que está aí do outro lado, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com toda a sua coletividade são paulina, tá? E, se for possível, né, hype o vídeo aí. Às vezes o YouTube libera nos três pontinhos que estão aqui embaixo. Você clica aí, talvez tenha lá a opção hypar, gaste com a gente. É muito importante isso. É muito importante que você ajude o Avante Meu Tricolor a ser mais propagado, difundido nessa plataforma tão concorrida quanto é o YouTube, tá ok? Então é de graça, você só vai gastar o seu dedão. E agora, se você quiser e se você puder, eu vou pedir que você pense com carinho na possibilidade de se tornar membro aqui do canal. São só R$ 7,90 por mês e você ganha o direito, como recompensa, né, aí pela sua ajuda, de entrar no grupo dos Avante Lovers lá no WhatsApp, né? E sobre isso eu vou falar, vou tocar no assunto, porque uma pessoa virou membro aqui do canal e adentrou ao grupo do WhatsApp e causou nos últimos dias, né? Alegando principalmente temas políticos, né? Era um papo interno ali dos integrantes do grupo do Avante Meu Tricolor. As pessoas lá sabem das regras, as pessoas lá se comportam muito bem. E essa pessoa, que era novata, já vinha desde a semana passada aí, causando, enfim, nos atacando dentro do nosso próprio grupo. E mesmo assim, claro, isso não é motivo para expulsão, mas aí quando entrou o assunto político, a pessoa se transformou, a pessoa passou a fazer, em vez de uma crítica profissional, a forma como a gente lida aqui, escrevendo as matérias, gravando os vídeos, ou as nossas opiniões acerca do São Paulo Futebol Clube, a pessoa passou a atacar em nível pessoal. E aí a gente teve que expulsá-la do grupo, tá? Então, eu vou pedir encarecidamente que caso você vire membro, caso você entre no canal, né, no nosso canal não, perdão, no grupo de WhatsApp, tenha compostura, né? Entenda que você vai estar entrando num ambiente que já existe aí há 2 anos. Então as pessoas lá se conhecem, né? Fazem piada interna, esse tipo de coisa. Mas tudo muito respeitoso. É um ambiente muito respeitoso. E o respeito prevalece sempre acima de tudo, cara. E, assim, não vamos brigar por causa de política, porque o nosso foco aqui não é política. Política, cada um tem sua ideologia. Eu tenho a minha, você que está assistindo aí tem a sua. Não me interessa qual que é a sua, como não te interessa qual que é a minha, e vida que segue, né? Vida que segue. Vamos tentar conviver em sociedade quando o assunto é futebol, tá? O assunto do grupo do Avante Lovers, do Avante Meu Tricolor, é discutir futebol, não necessariamente o São Paulo, né? Mas vamos se ater a isso. Você tem todo o direito de virar membro, entrar no canal e fazer críticas acerca do nosso trabalho. Eu não vejo problema. Não gosto de determinada matéria, não gosto de determinada postura, não gosto de uma maneira ou de outra do que você fala. Faz parte do jogo. A gente não está aqui para agradar todo mundo, a gente não consegue agradar todo mundo. Normal. Agora, ofender pessoalmente,
eu, o Márcio, toda a equipe do Avante Meu Tricolor, os outros integrantes do grupo, né? Cara, não é legal, não é legal. As pessoas precisam aprender a conviver em sociedade, né? É um momento muito delicado isso de tudo, um momento muito de extremos, né? Deixa eu tirar aqui por causa da luz, né? É um momento de extremismo que a gente vive no Brasil e a gente precisa manter as rédeas dos ambientes, infelizmente, onde a gente é responsável, para que a coisa não vire uma bola de neve, né? Então, fica o recado, achei importante dessa satisfação, porque a pessoa deve estar aí nos comentários, deve estar nas internets nos atacando, nos xingando. Fica aqui o nosso posicionamento, né? A pessoa fez barulho aí nos últimos dias, né? Até porque ela deve assistir esse vídeo também. Então, se quiser mudar o comportamento, conversar no pessoal, pedir desculpas, talvez, é claro que vai voltar, não tem por que não voltar, tá? É só esse recado que eu queria dar. Vamos lá, vamos falar sobre as vendas, a xepa do São Paulo, o fim de feira do São Paulo, né? São Paulo sinalizou positivamente uma proposta de 7 milhões de euros, que dá aproximadamente 44 milhões, pelo Matheus Alves, né? Meia da base, promovido esse ano, meia atacante. Teve muitas oportunidades como titular com o Luiz Ubeldia, mais por carência do elenco do que necessariamente por uma opção do demitido treinador, o ex-treinador do São Paulo, né? Verdade seja dita, né? Ele teve todo o Campeonato Paulista para dar chance pro menino, para tá difícil essa luz aqui, hein? Eu arranjar um lugar para essa luz, hein? Daqui a pouco eu vou derrubar um teclado que fica aqui, né? Enfim, e de certa maneira, esse é um assunto que vem já há um mês, né? Os boatos sobre a proposta do CSKA pelo Matheus Alves começaram no início do mês passado, né? E me chamou muita atenção o fato de que, a princípio, o valor ofertado pelos russos seria de 10 bilhões de euros, né? E que o presidente Júlio Casares correu numa entrevista no portal Globo Esporte e desmentiu a informação. Até tratou com um ar de deboche, né? Não tem nada, não sei o que nada. A fonte da informação é um jornalista, eu não vou aqui citar nomes para não dar palco, para não dar margem, porque não é uma crítica ao jornalista, o jornalista faz a função dele, tem as fontes dele merecidamente, tá? Não é isso, mas é um jornalista muito próximo do presidente. Me chamou a atenção a reação dele, né? Quem soltou a informação em primeira mão foi um jornalista muito próximo do presidente. E ele desmentir com aquela veemência, como eu disse, com um tom de deboche, foi um tom de deboche do Júlio Casares, né? Verdade seja dita, né? E aí, eis que agora, né, um mês depois, a informação é meio que confirmada, né? Confirmada, entre aspas, né? Nós, setoristas, já sabemos, todos nós, basicamente, já demos a informação de que sim, o São Paulo aceitou, o São Paulo sinalizou positivo, está na fase de troca de documentação, está na fase de conversas com o jogador para acertação é feio, né? Para acertar o contrato dele lá com um clube russo. Né? Para quem não sabe, o CSKA é um dos grandes clubes da Rússia, ex-clube do exército soviético, né? Tem essa origem aí, no tempo que a Rússia era a União Soviética, era comunista. E por onde jogou o Wagner Love, que é ídolo lá, o Daniel Carvalho, jogou muito o Jô, né? Ex-Corinthians, jogou muito brasileiro lá. E, enfim, o Matheus Alves vai ser mais um brazuca nessa lista, né? Vamos lá, né? Não tem como não criticar essa venda, até porque existem coisas não esclarecidas acerca dela e que as fontes não nos contam, né? Num primeiro momento, se você for entrar lá no site do Avante Meu Tricolor, vai estar lá a informação de que é por 65% dos direitos. Lembrando, o São Paulo tem 90% dos direitos federativos do jogador, direitos econômicos, sei lá, cada um lugar fala uma coisa, nunca entendi essa diferença, né? E na renovação de contrato, porque ele renovou o contrato esse ano com o São Paulo, teoricamente, deu 10% para o jogador, né? É uma prática absurda, mas que se tornou prática no futebol brasileiro para você segurar esses meninos, para você, enfim. Deixa eu arrumar a luz aqui, cara, tá realmente muito me incomodando aqui. Aqui aparece, né? Enfim, que porcaria, né, cara? Vamos colocar aqui, ó. Pronto. Vamos colocar aqui, pronto. Deixa eu tirar o fio aqui, pronto. Não apareceu o fio aqui, né? Vamos colocar o fio aqui para não aparecer, pronto. Acho que assim agora melhorou, né? Não fica reflexo no óculos e não fica na minha cara aqui. É uma prática absurda, mas em que enfim virou praxe aí para tentar segurar essas jovens promessas do São Paulo, né?
São Paulo não, do futebol como um todo, todos os clubes fazem isso, né? Então, assim, existia essa informação, tá lá na nossa matéria, tá isso, inclusive. Só que alguns colegas jornalistas deram que não. 7 milhões ali. Cerca de, tá? Porque tem lugar que você vai ler 6, tem lugar que você vai ler 6,5. A informação aí é que beira os 7 milhões de euros, tá? 44 milhões. Que não, que o São Paulo vai vender por 90 com uma cláusula contratual de teórica chamada mais-valia, onde quando o CSKA revender o jogador para outro clube europeu, o São Paulo pega um pouco. Né? Tem um direito a uma porcentagem ali. Não é algo como o do Antony, por exemplo. O São Paulo vendeu para o Ajax, mas segurou parte dos direitos. Aí, quando o jogador foi vendido para o Manchester United, o São Paulo ganhou na Mega Sena acumulada. Foi o que salvou as contas de 2022, 2023 do São Paulo. Né? Sinceramente, falando agora, de coração aberto, depois que veio à tona, depois que as fontes na quinta-feira confirmaram essa história, elas se calaram, cara. Ninguém quer comentar mais do assunto, o assunto tá meio que uma incógnita, tá todo mundo dizendo que tá focado na chegada do Crespo, o assunto morreu internamente no São Paulo, porque eles viram a besteira que eles fizeram. Isso é óbvio. Eles viram a besteira que eles fizeram. Né? Isso é um valor, cara, irrisório. É um valor que soa piada, mais um, inclusive, né? Porque se a gente for pegar a venda do William Gomes no começo do ano, 9 milhões, com cláusulas de produtividade pode chegar a 12. Tudo bem, o jogador está lá no plantel principal do Porto, está jogando o Mundial de Clubes, por exemplo. Aliás, campanha patética do Porto, né? Campanha patética de todos os times portugueses, no geral, né? Você vai ver que, cara, qual que é a possibilidade do William Gomes chegar a 12 milhões de euros? Zero. Nesse momento, zero. Como eu disse, está jogando, mas não é titular, não tem grande destaque, não tem grande importância para o elenco, e vira e mexe, aparece aí treinando na lista B, no time B do Porto, onde está o Moreira, outra revelação de Cotia, que o São Paulo abriu mão, né? O São Paulo basicamente deu para o Porto, em troca de receber o Wendel antes, né? Que é um jogador de muito potencial e está lá, né? O Moreira posta foto treinando no CT de Cotia para manter a forma física. Teve um monte de lugar mentiroso aí que mentiram para você, desculpa afirmativas. Quem ficar bravo comigo fique, não tô nem aí. O que é verdade é que a gente tem que falar. Porque, não, o Moreira marca gol, o Moreira dá passe para gol no Porto. É o Porto B, gente. Tá? E pior ainda, é o time sub-23 do Porto B. É um time B do Porto. Saca? Então, né? Mas o fato é que o William Gomes, um jogador que vinha numa ascendente, titular, blá blá blá, 9 milhões, uma quantia irrisória. Basta você comparar com as vendas que o Palmeiras faz, que o rival Palmeiras faz, o vizinho de muro Palmeiras faz. E agora o São Paulo vai vender de novo um jogador com muito potencial, 20 aninhos, com convocação para a seleção brasileira sub-20. Matheus Alves, da última data FIFA, estava treinando com a seleção brasileira sub-20, fez um amistoso lá contra o Egito, onde ele jogou. 7 milhões de euros, gente. É uma palhaçada. É uma palhaçada, é um desmonte. E aí a gente vai vendo várias informações que surgem que a gente meio que não consegue entender o nexo. E eu não estou aqui colocando em dúvida as informações, elas são verdadeiras, as pessoas falam isso mesmo. Como falaram para mim, sabe? Como falaram para outros repórteres, que não, com esse dinheiro nós vamos contratar 2, 3 reforços. Não, porque com esse dinheiro as contas ficam em azul. Não, porque com esse dinheiro. Gente, a gestão Casares vem alardeando nos bastidores, em números divulgados, até por conselheiros da oposição, que o primeiro semestre do São Paulo foi no azul. Existe, claro, uma necessidade de venda de jogadores do São Paulo latente, pelo menos 2 anos, né? Desde o título da Copa do Brasil, quando o São Paulo segura o elenco, não vende ninguém, ganhou o título. No outro ano também não venderam ninguém, porque ia jogar a Libertadores, enfim. Foi vender depois que assinou o FIDIC, depois que assinou lá o acordo com o Fundo de Investimentos. Só que o problema não é vender. Tá? Esse vídeo não é uma crítica ao desmonte, um eventual desmonte que o Crespo mal chegou e vai lidar. É um valor, é quanto que arrecada, é quanto que você tem capacidade de barganha. E a impressão que dá é que o Matheus Alves não teve barganha nenhuma, foi uma barganha negativa, porque lá no começo do mês passado você fala em 10 milhões.
e aí um mês depois você vende por 6, 7. Estamos usando o 7 aqui, o número 7 aqui, na matéria do Avante Meu Tricolor e nesse vídeo, por caridade com a diretoria, tá? Porque a gente sabe que teoricamente vai ser 6. Com os descontos, com o imposto, com essa burocra toda aí. Né? 44 milhões de reais é muito pouco para um jogador com potencial muito grande. Então, assim, é óbvio que levanta suspeitas na torcida. É um jogador do Juliano Bertolucci, levanta muito mais suspeitas ainda, né? Tem toda aquela questão envolvendo o Juliano Bertolucci e a diretoria do São Paulo, da questão de dívidas, questão de arranjos do passado, a chegada do Oscar, blá blá blá, levanta suspeita. E é inevitável que se levante suspeitas diante de uma venda esdrúxula dessa. Eu vejo muita gente falar assim, pô, ele não é tão bom jogador assim, tem que vender agora porque pode desvalorizar depois tal. Eu concordo em partes. Eu não acho o Matheus Alves o último biscoito do pacote, longe disso. Acho que é um jogador que tem inúmeras deficiências, é um jogador que não se provou de uma qualidade acentuada, vamos dizer assim. Só que você tem capacidade de barganhar melhor, de conseguir valores melhores. Né? E aí, para justificar o mote desse vídeo, que é a xepa de feira, né? Quando você vende um jogador correndo dessa maneira, por valores baixos, dessa maneira, um jogador promissor, repito, com passagem pela seleção brasileira sub-20, uma passagem pela seleção brasileira sub-20 valoriza o jogador, não desvaloriza ele. Como é o caso aqui. Você dava um recado que era só 2 dígitos, 10 milhões para cima, e você vende por 6, você chama atenção. Qual que é a mensagem que você está passando? Vem aqui que eu vou vender, galera. E aí a gente pode até ser um pouco mais cri-cri, um pouco mais crítico, um pouco mais pé no saco, desculpa o termo chulo, e dizer que, por exemplo, São Paulo abre mão do Igor Vinícius para rival. Primeiro o Corinthians, agora de fato o jogador está acertando com o Santos. Qual que é o recado? O recado é feirão, xepa. A gente está desmontando o time. E aí, não é nem um pingo surpreendente que nessa sexta-feira tem havido o Krasnodar, com que o São Paulo já fez negócios no passado, vendeu o Diego Costa para eles lá no ano passado, e tem havido com uma ofertinha, e eu vou usar esse termo, ofertinha, porque é ridículo, de 8 milhões pelo Lucas Ferreira, que é um jogador que tem mais novo, 19 anos, né? Tem muito mais potencial do que o Matheus Alves, essa que é a verdade. Teve mais jogos do time titular, já fez gol pelo time profissional. Então, assim, e agora, qual que é o recado que chega? O recado que chega da diretoria é esse. Tipo, não vamos vender. Não, é 10 milhões para cima, 2 dígitos, blá, 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 blá. Só que é o mesmo papinho do Matheus Alves há um mês atrás. É a mesma conversa, gente. É o mesmo modus operandi. É um filme se repetindo. Né? Não, pô. Uma das pessoas lá dentro me disse, e tá na matéria do Globo Esporte também, né? Que foi quem deu o furo. Parabéns pro pessoal lá do Globo. Muitos amigos eu tenho lá no Globo Esporte. A galera faz um trampo primoroso lá. Mas tá lá na matéria dos caras, né? É a mesma informação que a fonte me disse, né? E eu apurei, eu li o título da matéria do Globo Esporte, me assustei, liguei, apurei. Depois que eu apurei, que eu fui ler a matéria deles e vi que a informação batia, né? Que era do tipo, não, a gente não quer vender porque é um jogador essencial, porque o Lucas e o Ferreirinha se contundem bastante. Mas vem cá, e o Matheus Alves? Porque o São Paulo só tem o Oscar de meia, e o Oscar também não sai do DM, né? Não sai do Refis. Então tá muito estranho e, assim, essa sensação de xepa com a base, ela dá pano pra manga. É um saldão, é um feirão, é uma liquidação que o São Paulo está promovendo das suas estrelas de cotia, das suas estrelas das categorias de base. Né? A troco de quê? De contratar veteranos pro Crespo? De contratar quem o Crespo indicar? 2, 3, 4 nomes que seja? É muito pouco. É muito insatisfatório, né? É uma sensação de, sei lá, é esquisito. É esquisito. E o recado para mim, o recado que passam para mim é esse. É a xepa.
é o fim de feira. É um malfeirante que não sabe negociar bem, e aí, quando abre-se uma janela de transferências, como vai abrir agora, depois do Mundial de Clubes, já fechou uma, inclusive, né? Mas agora vai abrir outra. É um São Paulo desesperado no mercado. A gente sabe dos problemas financeiros do clube, a gente sabe do fundo de investimentos, a gente sabe do teto de gastos, a gente sabe tudo isso. Tudo isso acho que o torcedor está bem tarimbado. A questão, e repito aqui, não é vender, porque vender é inevitável, é o que faz a máquina financeira do futebol girar. É a venda, é a negociação, é a transferência. É isso que faz, é você formar bons jogadores e vendê-los bem para que você equalize as suas contas, para que você mantenha as suas contas em dia. O problema é vender mal. O problema é vender por valor abaixo. O problema é vender correndo. O problema é fazer péssimos negócios. E a gestão Casares vem se especializando em fazer péssimos negócios, quando se trata de negociações com os valores do São Paulo. Se você fizer uma pesquisa aí nos últimos 2 anos de quantos moleques de Cotia promissores e que chegaram a jogar no profissional com o Rogério Ceni ou com o Dorival Júnior, que seja, você vai ver que muitos deles saíram de graça, em troca de manutenção de parte dos direitos. Então lá em segundas divisões da Espanha, segundas divisões de Portugal, você acha realmente que esses jogadores vão render o que o Antony rendeu? Eu acho que o São Paulo se encantou com o que aconteceu com o Antony, que, claro, é um jogador fora de série, é um talento de outra prateleira, e tem muita questão do técnico, do Ten Hag, ter saído do Ajax para ir treinar o Manchester United e pedir a contratação, mas aquilo ali, cara, é 1 em 100. E a diretoria acreditou por 2 anos que fazendo esse tipo de negócio, liberando o jogador da base, porque via que não ia ter espaço profissional, não ia ter espaço profissional, porque essa transição está muito mal feita no São Paulo, já faz de alguns anos, são uma sequência de treinadores que não deram oportunidade para os meninos, isso que é verdade. O Dorival Júnior, porque tinha um elenco inflado. O Thiago Carpini, porque, tal como o Zubeldia, tinha medo de ser demitido, tinha medo de perder o emprego, não vai ficar apostando em moleque para tomar sove a torcida pegar no pé. Ia lá nos veteranos, né? E esse ano, para mim, é muito mais grave isso, porque a promessa no começo do ano era: vamos apostar nos meninos da base. Passou o Paulistão inteiro sem nenhum tipo de aposta, sem nenhum tipo de encaixe, sem nenhum tipo de transição. E aí esses meninos fizeram a transição correndo, enquanto o elenco se despedaçava de contusões, e o São Paulo vai vendê-los a um preço que, tudo bem, reitero aqui pela enésima vez, não é a venda. A venda é o menor dos problemas. É o que faz a máquina girar, é o óleo da engrenagem do clube de futebol num país pobre como o Brasil, num país da periferia do dinheiro como é o Brasil. O problema é justamente os valores, a sua capacidade de barganhar, sua capacidade de negócio, de negociação, de conseguir o melhor. Não me parece ser o caso. Pegando o Matheus Alves como exemplo. E aí, óbvio, é o recado que você passa para o mercado e que o mercado está na dele. E aí, quando ele vê esse tipo de coisa, ele vem e oferece essa merreca aí pelo Lucas Ferreira. Normal. Normal. A xepa é o malfeirante. É o cara que não sabe trabalhar, não sabe vender bem. E aí, enfim, ele se torna o alvo de quem quer desconto, de quem é oportunista, de quem age dessa maneira. Ó, muito tempo. Quanto tempo você vê clube russo fazendo esse tipo de coisa? Né? Eu acho uma lástima a transferência do Matheus Alves, tá? Eu acho que o São Paulo tinha condições de segurar. Era um jogador que tinha um contrato muito alto. É um jogador que se tornou imprescindível no grupo por conta dos problemas físicos do Oscar. Só tem ele de meio atacante, só tem ele e o Rodriguinho, na verdade, né? Mas é um cara que passou na frente do Rodriguinho. Bem ou mal, vinha tendo boas atuações, tinha dado uma sumida nos últimos jogos. Começou muito bem, depois foi decaindo, sentindo um pouco o ritmo, mas todo time sentiu, né, na verdade, essa derrocada com o Zubeldia. Então, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer é que eu do jogador também não ia para o mercado periférico como a Rússia, sei lá qual que vai ser o salário dele. É óbvio que o cara quer ganhar o máximo possível, que o empresário quer que ele ganhe o máximo possível.
Só que espera, quem sabe algum outro mercado mais atraente. A Rússia está naquele embargo lá por causa da guerra, enfim. Mas enfim, isso é problema do Matheus Alves também, agora, né? O nosso problema que cabe aqui é discutir essa venda patética que o São Paulo está oficializando aí nos próximos dias e que inevitavelmente passou essa impressão de fim de feira. E agora segura, porque agora vai ser um festival de propostas atrás de propostas ridículas, uma pior do que a outra. E o grande risco, na verdade, é essa diretoria formada por feirantes incompetentes aceitar. Essa que é a verdade. Ficaremos de olho, hein? Já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá? Compartilha esse vídeo com toda a sua internet São Paulina. Sua participação é muito importante aqui pro Avante Meu Tricolor. Ajude a gente, vire membro. O Pix está na tela, esqueci de falar lá atrás. Fica lá o recado do grupo. Tchau. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Beijo do gordo.